Oi, pessoal, boa noite. Sou Alexandre Raposo, apresentador do Conexão Sportcast. Tivemos uns problemas técnicos aqui, mas estamos tentando resolver. Estamos recebendo hoje o jornalista e escritor Fernando Rego Barros. Tudo bom, Fernando? Oi, Alexandre, tudo bom? Boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando aqui pelo Sportcast. É um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso, Fernando. Fernando, vamos começar? Você é pernambucano, certo? Sim. Nasceu em 65, se formou pela Universidade Católica de Pernambuco, correto? Isso. E como é que foi essa escolha pelo jornalismo? Olha, foi uma coisa, eu acho que até meio natural, sabe? Eu sempre gostei muito de ler e escrever, né? E na época de faculdade, na época do ensino médio, quando estava para decidir o que fazer na faculdade, né? O jornalismo apareceu como uma das primeiras opções, letras também, porque eu gostava muito de ler e escrever, né? Mas eu acabei optando por jornalismo. E acho que fiz a escolha certa, assim, é a profissão que eu acho que tem mais a ver comigo e estou feliz pela escolha que eu fiz lá atrás. Então, o jornalismo te escolheu? Pode ser? Talvez sim. Quando, na época do ensino, ainda na sexta série antiga, né, que hoje é o sétimo ano, eu lembro que tinha uma professora de português que fazia a gente, no fim de semana, comprar o jornal, ler, escolher umas duas, três matérias, e na segunda ou na terça-feira, na sala de aula, a gente apresentava em duplas no birô da professora, né, na mesa da professora, como se fosse o Jornal Nacional. Era uma brincadeira que ela fazia com os alunos, e eu fazia isso assim como uma brincadeira mesmo, né? Não achava nunca que ia ser jornalista naquela época ainda. Eu tinha 12, 13 anos, né? Então, anos depois, já depois de formado, eu lembrei dessa coisa da sala de aula na sexta série, né? Mas, rapaz, será que não foi ali que começou assim, essa minha paixão por jornalismo, né? Fazendo uma brincadeira em sala de aula, né? Era uma brincadeira vírgula, né? Porque ela contava para nota, né? O trabalho que a gente fazia. Era um trabalho em dupla e a gente escolhia as matérias e lia ali na mesa da professora, botava duas cadeiras na mesa da professora, né? E a gente lia como se fosse um telejornal, né? Então, é interessante lembrar disso hoje. É interessante, realmente. Você foi para a faculdade, se formou, e como é que foi você arrumar o primeiro emprego dentro da área esportiva? Quando eu fiz o curso inteiro, praticamente, eu nunca pensei em fazer televisão, tá? Como eu falei que gostava muito de ler e escrever, né? Então, no tempo de faculdade, o período todo da faculdade, eu sempre pensei em fazer jornal impresso, né? Era o que eu gostava, né? Imaginava que eu ia seguir carreira no jornalismo impresso. Paguei lá as cadeiras de televisão, né? Mas não achava que tinha veio muito comigo. Eu gostava muito do impresso. Só que aí, quando eu comecei estagiando no Jornal do Comércio, na editoria de esportes, e quando eu comecei assim, já estava para ser contratado, né? Eu já era estagiário há cerca de um ano no Jornal do Comércio, estava me formando na faculdade e ia ser contratado pelo Jornal do Comércio. E aí surgiu um convite da antiga TV Manchete Sim, lembro. Para que eu fosse repórter aqui no Recife, né? Então, eu até estranhei, né? Como foi que esse cara me descobriu para fazer televisão, né? Porque eu tinha feito pouquíssimas matérias durante a faculdade na cadeira de televisão, né? Então, aí ele falou que tinha sido um professor da Unicap, o chefe de reportagem da antiga Manchete, né? Falou que tinha sido um professor da Unicap que tinha indicado para ele, porque eu disse, eu não tenho experiência nenhuma com televisão, né? Como é que eu vou ser repórter de televisão? Ele disse, não, a gente está querendo um repórter jovem mesmo, recém-saído mesmo da faculdade, para aprender aqui. Aí eu fui, né? Então, foi aí que comecei como repórter de televisão, na antiga Manchete.
e trabalhei 3 meses na Manchete e fui chamado já pela TV Globo para trabalhar lá também. Então, os 3 meses de Manchete serviram, né, foram importantes, porque chamou a atenção na Globo daqui, né, a Globo Nordeste, e eu fui chamado para a Globo e comecei na Globo em 1989, março de 1989. Só quando eu fui chamado para a TV Globo, em março de 89, eu fui chamado para ser repórter da Geral, não era repórter, a vaga não era no Globo Esporte, né? Sim. E aí, assim, eu também não tinha essa, assim, eu gosto muito de esporte, mas não tinha essa fixação que só faria esporte, não. Então, comecei na Geral, né, do NETV, né, aqui, e fiz toda a minha carreira no NETV, depois comecei a ter alguma participação nos jornais nacionais, né, tipo Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal Nacional, né, e eu lembro a minha primeira reportagem no Jornal Nacional, acho que foi em 99, né, e aí continuei fazendo sempre o NETV também, né, o Bom Dia Pernambuco, tudo. Fui apresentador aqui também do Bom Dia Pernambuco, do NETV primeira edição, eu apresentei, tirei algumas vezes as férias de Hugo Esteves no NETV segunda edição, apresentando também. Né? Então, assim, foi a minha carreira toda foi aqui, né? Tanto que em 2015 eu, assim, como eu já tinha tido toda a experiência aqui e estava na TV Globo já há 23 anos, né? Eu pedi para ser transferido para o Rio, São Paulo, Brasília, e apareceu a oportunidade em Brasília, né? Então, em 2015 eu fui para Brasília e fiquei até fevereiro desse ano, quando fui demitido depois de 31 anos de TV Globo. Meu Deus do céu. Bom, mas nos anos 90, você foi morar na Itália, né? Sim, eu tinha começado em março de 89 na TV Globo, né? E eu sempre tive, na época de faculdade, tudo, sempre tive muita vontade de fazer uma experiência no exterior, Alexandre. Então, em 1990, eu fui participar na Itália de uma Jornada Mundial da Juventude, né? E nessa Jornada Mundial da Juventude, eu falava um pouco já de italiano, então eu comecei a dizer que tinha vontade de fazer uma experiência, de morar fora, tudo. E alguns italianos que tinham me recebido lá, inclusive, disseram, por que você não aproveita agora, né? Que está aqui já, porque não fica, né? Então, daqui a pouco, uma pessoa conhecida de uma dessas pessoas que tinham me recebido na Itália chegou a oferecer um trabalho para mim, né? Era um trabalho simples numa fábrica de envelopes, né? Não tinha nada a ver com jornalismo, mas era a oportunidade que talvez eu tivesse, né? De começar a trabalhar na Itália, né? E aí eu peguei esse trabalho, né? Primeiro liguei para minha diretora aqui no Recife, ela entendeu perfeitamente a minha vontade de morar um tempo no exterior. Eu só tinha 1 ano de Globo, né? E acabei ficando na Itália e procurando fazer esse trabalho na fábrica, e sempre procurava fazer matérias, mandava algumas matérias para o Jornal do Comércio, que eu já tinha um contato aqui no Recife, né? Fazia algumas matérias para o Jornal do Comércio como correspondente. Depois apareceu uma oportunidade de tirar férias de um repórter do Programa Brasileiro da Rádio Vaticana, que eles têm um programa em várias línguas, né? E no Programa Brasileiro apareceu uma oportunidade de eu tirar férias de um repórter. Então, fui fazendo esse que a gente chama freelancer, né, de jornalismo na Itália. O que aparecia eu fazia, mas o que me mantinha na Itália mesmo era o trabalho na fábrica. Sim. Só que aí chegou um tempo, depois já de quase 2 anos na Itália, que eu fiquei lá, né? Eu tinha esses trabalhos todos, mas assim, eu via que a coisa no jornalismo não estava avançando muito, né? Assim, as oportunidades não eram tantas. Então, eu pensei assim, eu vou ficar aqui trabalhando numa fábrica e querendo fazer jornalismo. No Brasil eu já fazia, né? Assim, já estava na TV Globo, que é o sonho de muita gente, né? Que faz jornalismo. Com certeza. Então eu entrei em contato de novo com a Globo aqui do Recife, né?
e perguntei se eu voltasse, se haveria alguma vaga, se teria alguma possibilidade de eu voltar, né? Então, em 1992, eu voltei, né? Voltei em abril de 92. E aí fiquei até fevereiro de 2022. Certo. Essa experiência no exterior, o que mais te agregou na tua vida profissional? Eu acho que foi fundamental, assim, de abrir horizontes, sabe, Alexandre? Porque você amplia demais, né? Você está ali na Itália, convive com franceses, ingleses, alemães, italianos, lógico, né? Então, assim, Roma é uma cidade muito cosmopolita, né? Você encontra gente do mundo todo. Então, foi uma experiência fantástica, né? Eu ia no centro de imprensa internacional lá em Roma e conhecia jornalistas do mundo todo, conversava com jornalistas do mundo todo, né? Então, foi uma experiência muito enriquecedora, assim, não me arrependo de jeito nenhum. Foi uma coisa meio sem ser muito planejada, né? Mas foi muito válida para mim, foi muito válida. E essa eu acho que aplicação foi dessa importante. experiência, Como? essa aplicação dessa experiência nessa segunda passagem que você teve na Globo, perdurou até agora. Sim, sim, acho que foi muito válido. Eu até hoje falo bem italiano, né? Aprimorei o meu inglês também na Europa, né? E eu acho assim, gosto muito de estudar línguas estrangeiras, falo também espanhol, um pouquinho de francês, um pouquinho ainda, mais pouquinho de alemão, né? Mas assim, eu gosto muito de línguas estrangeiras. Eu acho que cada língua que você estuda, você meio que abre seus horizontes, né? São horizontes que se abrem e você se enriquece mais, é mais conhecimento que você adquire, né? Para mim foi muito importante essa experiência. Sim, com certeza. Você teve Você foi finalista de um prêmio Emmy. Sim, prêmio Emmy de jornalismo em 2016. Eu já estava em Brasília, né? E foi quando surgiram aqueles casos do Zika vírus, né? Zika vírus. Da macrocefalia, né? Das crianças que nasciam com a cabeça deformada, tudo, uma coisa muito triste. E eu fiz muitas matérias. A Beatriz Castro também foi semifinalista comigo nessa mesma época, porque foi a equipe que cobria as matérias a série de reportagens, né, que nós fizemos, tanto nos lugares onde as pessoas estavam sofrendo mais com o vírus da Zika, quanto lá em Brasília a gente cobria a parte oficial, né? O que é que o Ministério da Saúde está fazendo, as providências que está tomando para enfrentar esse problema, né? Até hoje a gente tem as crianças que nasceram naquela época, são crianças que vão ficar a vida toda com o problema, né? Não é uma coisa que tenha cura, que tenha como retroceder, né? Então, assim, foi uma coisa muito dolorosa e a Globo escreveu essa série de reportagens no Emmy, né, de 2016, e nós fomos um dos finalistas, né? Eu não lembro agora qual foi o país que ganhou, não foi o Brasil. Nós estávamos na final, mas não ganhamos. Mas só você ser indicado para uma premiação internacional, eu já ponho no currículo, porque é uma das premiações mais importantes, né? Com certeza. Agora, falando um pouquinho, eu queria fazer duas perguntas em relação Vamos falar de esportes? Oi? Vamos falar de esportes? Do Sportcast? Sim. Duas perguntas. Sobre a tua saída da Globo. Esses desligamentos, né, provavelmente são em virtude de custos. Sim. Né? A empresa tem que achar um equilíbrio financeiro. O que você acha dessa política de desligamento dos profissionais mais experientes? Olha, eu acho assim, como uma pessoa que sofreu diretamente o problema, né, eu acho triste, né? Eu acho que você abre mão de jornalistas experientes, né? Não fui só eu, vários saíram da Globo ultimamente, né? Sim, com certeza. Marcos Uchoa, Ari Peixoto, Alberto Gaspar, né? Então, assim, muita gente, né, Laine Basti, né, que era repórter de economia de São Paulo. Então, assim, muita gente saiu,
eu entendo como, se você analisa do ponto de vista empresarial, eu entendo, é um corte de custos, né? Só que aí você corta aquele salário daquele repórter e aí você chama gente que está começando, que vai dar conta do recado, vai dar conta do recado, sim, mas a experiência você só adquire com os anos, né, Alexandre? Então, Exatamente. é uma opção que a empresa está fazendo, né? Ela está querendo cortar custos, certamente vai haver novos cortes, né? Do jeito, e não é só na Globo, né? Hoje mesmo eu vi que a Mona Lisa Perrone acabou de ser demitida da CNN Brasil, né? Ela que tinha saído da Globo para a CNN Brasil há 3 anos, né? Houve outras demissões. Sidney Rezende, que já foi da Globo News e estava na CNN também, foi demitido, acho que hoje ou ontem, uma coisa assim. Então, assim, é um processo que não acabou ainda, né? E do ponto de vista profissional, para a gente é muito ruim, né? Porque eu tinha 31 anos de casa, eu confesso a você, eu imaginava que eu iria me aposentar trabalhando na TV Globo ainda, né? Então, assim, estou meio que fora do mercado, né? Aproveitei esse tempo para terminar um projeto que eu tinha antigo, que era exatamente o livro sobre a Copa de 1958, né? Que eu tinha começado bem antes e depois tinha deixado ele meio que na gaveta, né? E esse ano apareceu a oportunidade com a Copa do Mundo, exatamente, ele aí, né? Com a Copa do Mundo, um livro que eu gostei muito de escrever, um assunto que me interessa, assim, a história das Copas. Eu até conto aí nos agradecimentos. Antes de entrar nos agradecimentos, eu conto um pouquinho a história desse livro, né? Assim, como foi que surgiu a ideia de fazer esse livro. E a história das Copas, eu comecei a acompanhar, acho que eu tinha 9 para 10 anos. Com 9 anos, eu comecei a ler a revista Placar. E em 77, eu tinha 11 anos. Eles começaram a lançar semanalmente, em fascículos, uma história das 10 Copas, que eram as Copas até 1974. Né? E eu lembro que eu gostava, assim, eu ficava louco que chegasse o dia da Placar chegar nas bancas para ler a história da próxima Copa que viria, né, da série de fascículos. Então, assim, sempre gostei muito da história das Copas, e a ideia desse livro foi que eu achava que, apesar de todo mundo saber que a primeira Copa que o Brasil ganhou foi em 1958, uma coisa que já faz 64 anos, né? Hoje, muita gente não sabe, assim, como foi aquela primeira conquista, né? Então, eu quis contar essa primeira conquista com mais detalhes, indo a fundo na pesquisa, né? E aí eu achei até, assim, pela internet, eu comecei a procurar revistas da época, comprei edições antigas da Manchete Esportiva de 1958, no período lá em que ocorria a Copa do Mundo, né? Eu me lembro que eu achei várias revistas de um vendedor que estava em Santa Catarina, eu no Como Recife. É que você conseguiu garimpar isso tudo? Eu colocava no Mercado Livre, por exemplo, eu botava Copa do Mundo 1958. Aí, o que aparecia que eu achava interessante, eu saía comprando, né? E aí pesquisei muito em jornais também, né? Os jornais antigos, alguns têm os acervos digitais, né? Fui ao arquivo público aqui de Pernambuco também, pesquisei o Diário de Pernambuco da época, o Jornal do Comércio da época. Então, assim, foi uma coisa, trabalho muito de pesquisa, né? E de entrevistas também, né? Eu fiz questão de entrevistar alguns jogadores daquela seleção, né? Entrevistei Zagallo, Zito, Pepe, Dino Sani, e pessoas também, jornalistas que cobriram aquela Copa, por exemplo, o Léo Batista, que está com 91 anos, né? Ele era jornalista já naquela época, né? Cobria ele não chegou a ir para a Suécia, né, para acompanhar a seleção na Suécia, mas acompanhou, fez toda a cobertura no Rio de Janeiro, né? Como a população estava seguindo a Copa, né? E conversei com ele, conversei com o Luiz Mendes, um comentarista antigo do Rio. Esse sim foi a Copa de 1958. Ele foi pela TV Rio, né? E conversei, ele me recebeu lá no apartamento dele, conversamos muito sobre o Brasil de 58, as escalações, né? Pelé e Garrincha, que só estreariam no terceiro jogo. Então, assim, foi uma conversa muito legal com esse pessoal. Conversei com o João Máximo, que era o jornalista que tinha escrito aqueles fascículos da Placar lá em 77. Você já lia lá atrás.
Exatamente. Então, Você assim, acha, você acha que entrevistei esse ele livro, também. Sim, Uhum. sim. Você acha que esse livro ele é uma viagem no tempo? Totalmente, totalmente. Foi um mergulho que eu fiz no passado, né? Assim, de como era o futebol brasileiro naquela época, como era o Brasil naquela época, né? A gente estava no governo do Juscelino Kubitschek, né? Brasília estava sendo construída ainda, né? Uhum. E o governo Kubitschek, o slogan era 50 anos em 5, né? Ele era um presidente desenvolvimentista, quase que não sai a palavra, né? E Aham. assim, ele tinha essa meta, né, de 50 anos em 5. Ele queria que o Brasil se desenvolvesse 50 anos em 5 anos de mandato. Certamente não conseguiu tudo que queria, Sei. né? Mas o Brasil deu grandes passos em termos de industrialização, na economia. Brasília acabou sendo inaugurada, né, em 61, né? Não, 1960, Brasília foi inaugurada. E, assim, tudo isso eu conto até no livro também, né? Assim, falando, o mundo vivia em plena Guerra Fria, né? De Estados Uhum. Unidos e União Soviética, né? Cada um querendo se mostrar mais competente, mais avançado, né? Mostrar A que o seu corrida espacial regime, também. corrida espacial, em 57 os soviéticos, né, tinham lançado o Uhum. Sputnik, o primeiro satélite, né? E aí começou toda a corrida espacial, né? E a gente conta um pouquinho isso no livro, de como era o mundo, né? No Brasil se dava muito valor aos concursos de Miss, né? A Dalgisa Colombo foi a Miss Brasil de 1958, tem uma foto dela no livro também, era muito bonita, né? Então, assim, eu gostei muito de escrever esse livro, sabe? Eu pesquisei muito, tudo que eu pesquisei eu tentei apurar, checar se era aquilo mesmo, com mais de uma fonte, e Sei. colocar no livro toda essa história para criar todo esse clima, né? Seleção brasileira, por exemplo, primeiro teve uma convocação de 33 jogadores, depois 11 foram cortados para ficarem só os 22 que iriam mesmo à Suécia. Então eu conto todo esse processo, né? Antes de chegar à Suécia, a seleção ainda fez 2 amistosos na Itália, né? Uhum. Jogou com a Inter de Milão e com o Milan, ganhou os 2 jogos por 4-0, inclusive. E nesses 2 jogos ganhou muito respeito dos cronistas esportivos da Europa, né? Porque eles viram que era uma seleção muito forte. O Milan e a Fiorentina eram equipes fortes na Itália na época. Uhum. E o Brasil chegou, mesmo que a imprensa brasileira na época não botava muita fé naquela seleção, mas os europeus já colocavam o Brasil como um dos favoritos, já apontavam o Brasil como uma seleção forte para disputar a Copa. E aí depois a gente começa, né, toda a narrativa dos jogos do Brasil, como foi a estreia, o segundo jogo, que Uhum. foi o primeiro 0-0 das Copas, né? Imagina que a Copa da Suécia foi a 6ª Copa do Mundo. Quer dizer, só na 6ª Copa do Mundo teve um 0-0. Eu achei isso Já uma coisa que pensou? chamou. Hoje a gente teve aqui na primeira fase da Copa, com poucos dias de Copa, já tinha 4, 5 0-0, né? E ali, em 1958, até então, né, não tinha tido nenhum 0-0 nas Copas do Mundo. Então, Uhum. achei interessante isso, destaquei. É um dos capítulos do livro, inclusive, o primeiro 0-0 da Muito história bom. das Copas. E aí, depois, a União Soviética, depois, foi quando Garrincha e Pelé estrearam, né? Zito estreou também nesse jogo. E Garrincha destruiu, assim, né? A primeira bola que Garrincha recebeu, ele avançou e chutou na trave de Yashin, que era considerado o melhor goleiro do mundo, né, na época já. Então, Sim. assim, diz que os primeiros 3 minutos daquela partida, o Brasil chutou na trave com Garrincha, depois chutou no travessão um chute de Pelé. No terceiro minuto, o Didi passou para Vavá e Vavá fez 1-0. Aí um jornalista francês, o Gabriel Anot, do L'Equipe, disse que foram os maiores 3 minutos da história do futebol. Aqueles 3 minutos que praticamente a União Soviética não viu a bola, né? Só era o Brasil atacando o tempo todo. Eu Aquela gostei máquina, muito né? de escrever. Eu gostei muito de escrever esse livro. Depois desse jogo, Pelé não fez gol nesse jogo com a União Soviética. Nós vencemos 2-0
com 2 gols do Vavá, né? E depois, no quarto jogo do Brasil, foi contra o País de Gales, já era as quartas de final. O Brasil ganhou de 1-0, e aí sim com um gol de Pelé, um gol muito bonito, que ele dá um chapéuzinho no zagueiro. É um gol que é muito repetido na TV, a gente Sim. de vez em quando está vendo, né? Ele dá um chapéuzinho no zagueiro e chuta para o gol. E ali foi o primeiro gol que Pelé fez em Copas do Mundo, né? Ele fez no total 12 gols, e aquele gol ali contra o País de Gales foi o primeiro. Depois, na semifinal e na final, o Brasil ganhou as duas de 5-2, né? Então, assim, foi um passeio, né? Era uma seleção sensacional. Eu gosto muito da seleção de 70, Alexandre, que tinha um timaço, inclusive é considerada uma das melhores seleções. Aliás, eu acho que foi considerada a melhor de todos os tempos, mas eu gosto muito da seleção de 58 também, sabe? E até Pelé já foi questionado qual era a melhor seleção de 58 e 70, e ele respondeu que individualmente a de 58 era melhor. Era um timaço, né? Era um time com Ele tinha Didi, 16, Garrincha. 17 anos, né? Ele tinha 17 anos. 17 anos. Menino. O Nelson Rodrigues dizia que era uma pessoa ainda, um garoto sem idade para assistir os filmes de Brigitte Bardot. Então, esse livro, para quem viveu a época, é uma viagem no tempo. E os mais novos, que não conheceram o futebol daquela seleção, vão aprender, né, em função e fazer uma comparação, porque naquela época você conseguia acompanhar pelo rádio. Sim, hoje só pelo rádio. Só pelo rádio. Hoje em dia nós temos TV, internet, TV a cabo, sim, e todos esses aparatos aí que os jovens hoje conseguem acessar tudo que for possível, né? Então, exatamente, esse livro aí vai mostrar para eles como funcionava tudo em termos de esporte. Pois é, e nesse livro eu tentei contar muitos detalhes, sabe? Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, a gente sabe que Pelé tinha só 17 anos naquela Copa, mas o que pouca gente sabe é que Pelé quase não vai para a Copa, porque antes do Brasil viajar para a Itália e para a Suécia, o Brasil fez um amistoso, fez vários amistosos, mas no último amistoso contra o Corinthians, um jogo que o Brasil ganhou fácil até, de 5-0, mas nesse último amistoso, um zagueiro, Ari Clemente, um zagueiro do Corinthians, atingiu Pelé no joelho direito, e Pelé ficou, assim, a ponto de ser cortado da seleção, né? Quem bancou a ida do Pelé para a Copa foi o médico, o Dr. Hilton Gosling, que disse para o Vicente Feola, o técnico, que o Pelé, por ser tão jovem, ele tinha condições de ir para a Copa, não poderia jogar nos primeiros jogos, né? Mas se recuperaria a tempo ainda de contribuir com a seleção na Copa. E foi o que aconteceu, né? O Dr. Hilton Gosling apostou muito bem, né? Pelé, dos 6 jogos, Pelé jogou 4, e em 4 jogos fez 6 gols, foi o artilheiro do Brasil naquela Copa. Muito bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. No futuro, você pretende continuar esses projetos? Olha, pretendo. Eu gostei. Não sei se vai ser... Já me perguntaram até se eu vou fazer a sequência do pentacampeonato, né? Não foi o que eu pensei inicialmente, né? O que me motivou a escrever esse livro foi porque eu achava que faltava contar um pouco mais dessa história, né? A gente conhece, por exemplo, muito bem a história de 94, do Tetra, né? A história do Penta em 2002, né? Mas, assim, eu tive essa curiosidade de mostrar em mais detalhes como foi aquela primeira conquista lá atrás, né? Resgatar aquelas informações. Resgatar aquela história lá de 1958. Então, assim, pode ser que eu venha a escrever algum outro, né, sobre Copas do Mundo, né? Mas não foi a ideia inicial, confesso. Tenho vontade de escrever outros livros, talvez, porque eu... talvez, política... você pegou uma boa experiência em Brasília em relação à política. Né? Exato. Assim, com certeza, talvez eu volte a escrever, porque eu gostei muito de escrever, sabe? Assim, foi uma experiência nova para mim, né? Escrever... Passei a carreira toda escrevendo, mas escrever livro é uma experiência nova para mim, né? E foi uma experiência que eu curti demais. Acho que pode ser, de repente, aí que esteja surgindo um novo rumo aí na minha carreira jornalística, quem sabe.
Com toda a tua bagagem jornalística, hoje, qual seria seu conselho para os futuros jornalistas que estão saindo das faculdades? Olha, o mercado anda muito ruim, né? Mas todo ano o mercado joga, sei lá, dezenas, talvez centenas de novos jornalistas, né? Então, eu acho que o caminho é você tentar se preparar o melhor possível para o mercado, né? Porque se o mercado está ruim, só vai ter espaço, só vão ter espaços melhores, entendeu? Então, assim, você tem que procurar, primeiro, ler muito, estar muito bem informado, né? Porque é essencial na profissão, né? Você não pode, sei lá, eu sou jornalista, mas isso parece mentira, mas tem jornalista que não gosta de ler jornal, né? E assim, ler jornal não significa que você vai ter que ler o jornal impresso, né? O jornal impresso, infelizmente, apesar de eu gostar muito, é uma coisa que está meio quase se acabando, né? Mas é a questão da notícia, por exemplo, se você não compra o jornal impresso, mas você, quando quer se informar, onde você vai? Você vai nos sites de notícias que você considera os de maior credibilidade, né? Então, você vai numa Folha de São Paulo, vai no Estado de São Paulo, vai no G1, vai no Globo, né? E vai procurando a informação. Então, pode ir na BBC Brasil, né? Assim, eu acho que o jovem jornalista ele tem que procurar formar a base dele, tomando como um parâmetro a boa imprensa, o bom jornalismo, o jornalismo que tenha mais credibilidade, o jornalismo que busque a apuração correta dos fatos, né? E não, sei lá, um caminho sensacionalista, onde só prevalece matéria de escândalo, de violência, não sei o quê, que são coisas que fazem parte da vida, mas você não precisa dar a ênfase, na minha opinião. Eu acho que a função do jornalismo não é só mostrar a miséria, a violência, sabe? Eu acho que tem que ter uma preocupação com a formação das pessoas mesmo, de formação correta, levantamento, apuração em mais de uma fonte, né? Você não ficar só repetindo o que você ouve, sei lá. Hoje em dia existe muito isso com as redes sociais e com a facilidade, né, que a gente tem de colocar uma notícia no ar. Existe muito isso, a pessoa, e muitos até jornalistas começando a carreira, tudo, qualquer pessoa hoje pode ter um blog, uma coisa, né? Então, às vezes, eu percebo uma pressa muito grande em botar no ar, e às vezes você bota no ar uma coisa errada, né? Aí depois você tem que fazer um desmentido, às vezes nem faz o desmentido, fica por isso mesmo, deixa do jeito que está, né? Então, eu acho que é preferível você demorar um pouco a dar uma notícia, mas dar corretamente, do que você ficar espalhando, de repente, fake news, né? E hoje há uma febre esse tal do fake news, né? Pois é, então eu acho que o conselho que eu poderia dar, se é que eu posso dar algum conselho, é que os jornalistas jovens que estão começando, né, eles tentem fazer a coisa o mais sério possível, né? Primeiro, você tem que gostar do que você faz, eu acho que é fundamental, e segundo, procurar fazer o que você faz da melhor forma que você possa, né? E não de qualquer jeito. Eu vou dar logo essa notícia, depois a gente vê se isso é verdade ou não. Não faz sentido, isso não é jornalismo, né? Pois é. Verdade. Ok. Fernando, eu quero te agradecer a tua disponibilidade, da participação aqui no Conexão. Desculpe as falhas técnicas, que foi meio tumultuado o início do programa, tá? E desejo boa sorte a você e que seja muito sucesso seu livro, tá certo? Vou aproveitar para fazer um serviço aqui. No sábado, eu vou estar na Livraria Jaqueira, lá da Jaqueira, do bairro da Jaqueira, né, a partir das 17 horas, fazendo uma tarde de autógrafos lá, né? Legal. E faço esse convite aí para quem quiser aparecer por lá. E na terça-feira, dia 6, eu vou lançar o livro em Caruaru, na Livraria Imperatriz do Shopping Difusora. Bacana, legal. Então, meus parabéns mais uma vez pelo livro. Está comigo o meu exemplar. Vou começar a ler no final de semana. Espero que você goste, Alexandre. Espero que você goste tanto quanto eu gostei de escrever. Com certeza eu vou gostar. Ainda mais, gostei muito mais dessa nossa conversa aqui.
tirando os atropelos aí da parte técnica. Conseguimos. Tá bom, Fernando? Qualquer coisa, estamos aí, viu? Um grande abraço para você. Obrigado pelo convite. Tchau. Um abraço, tchau. Abraço.